Boa noite, pessoal. Vamos iniciar então mais um estudo do Evangelho de Mateus. Nós estamos no capítulo 13 do livro de Mateus, né? Estudando minuciosamente, detalhadamente, cautelosamente, versículo por versículo. Estamos naquela perícope em que Jesus comenta a própria narrativa, né? Em que Jesus tece comentários, faz um miudinho da parábola do joio e do trigo. Na semana passada, nós vimos como Jesus nos apresentou a boa semente, sendo os filhos do reino, né? E aí nós falamos sobre aquela aldeiazinha na Alemanha, que foi comentada na Revista Espírita. Nós estudamos simplesmente um texto, o Lamennais, na Revista Espírita, como uma comunidade onde a vida social era harmoniosa, fraterna, pacífica, onde a generosidade era a tônica das relações humanas, né? Como é uma comunidade dessa é uma pequena semente, são os filhos do reino, plantada no mundo, que se torna para toda a humanidade um paradigma, né? E falamos também do que Jesus define como sendo o joio, a má semente, né? Que ele chama os filhos do malvado, né? Ou os filhos do maligno, em algumas traduções. Nós falamos que o mundo hoje, né? Em grande parte, existe essa representação infeliz de um modo de vida, um estilo de vida que fracassou, que não deve mais ser padrão, que não deve mais ser modelo para as nossas relações humanas, né? É o velho mundo, é um mundo que sucumbiu, um mundo que fracassou nos seus projetos de vida social. Foi o que a gente discutiu a semana passada, né? Hoje, nós vamos avançar estudando o versículo 39, né? Semana passada a gente viu o 38, hoje a gente vai ver o versículo 39, em que Jesus diz o seguinte: o inimigo que o semeou, no caso o joio, né? A má semente, o inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação da era. Os ceifeiros são os anjos. É um versículo difícil, né? Um versículo desafiador, um versículo que exigiu bastante estudo, assim, bastante análise, muita reflexão. Né? Então eu tive que dormir um pouquinho tarde para a gente poder ajustar aí os símbolos, né? Porque Jesus comenta símbolo oferecendo símbolos, né? Inclusive, nós vamos começar falando dos símbolos, né? Porque a palavra primeira a ser meditada, refletida, ponderada, é a palavra diabo. Uma palavra que, no ambiente religioso, né, na família religiosa cristã do mundo, às vezes ela é mais evocada do que a própria palavra Deus, né? Existe uma ideia fixa em relação à palavra diabo. E uma ideia fixa é um conceito que não corresponde com a sua etimologia, né? A sua origem, né? Etimologia é a origem das palavras, né? É como elas surgem, como elas são formadas, né? A união de radicais linguísticos, de fonemas, né? Prefixos, sufixos somados a raízes, né? Linguísticas e os seus significados originais, que muitas vezes, com o tempo, com os episódios sociais vão se modificando, vão se alterando, e a palavra diabo é uma dessas palavras, né? Diabo, o diabo bíblico, o diabo do texto que nós vamos estudar hoje, o diabo que saiu da boca de Jesus, não é essa entidade eternamente maligna que rivaliza com Deus. Isso é um conceito que foi forjado posteriormente, tá? No cristianismo da primeira hora, no cristianismo da antiguidade clássica, né, o cristianismo que se utilizou da língua grega para expressar seus conceitos fundamentais, diabo não era isso, não era esse ser, essa entidade, né, que rivaliza com Deus, tentando desfazer tudo aquilo que Deus faz. Não, isso não existia na mentalidade da época. Jesus não se refere a esse diabo.
A que então Jesus se refere? Do que Jesus está falando, então? Do quê? Que diabo é esse, então, né? De que diabo Jesus está falando aí, então? Bom, para nós entendermos o conceito de diabo dentro do contexto bíblico em que Jesus discursa para os seus discípulos, em que ele comenta a parábola do joio e trigo, a gente vai ter que entendê-lo dentro do universo da filosofia antiga e, de certa forma, da filosofia moderna que resgata a filosofia antiga. Nós vamos ter que esbarrar, inclusive, em alguns conceitos da matemática clássica. Né? Por que isso? Porque você não entende diabo, a palavra diabo, da antiguidade, né? Sem entender a etimologia da palavra símbolo. Porque diabo vem do grego diabolos, que é a expressão contrária da palavra símbolos. Né? Ambas são compostas com uma mesma raiz, o mesmo radical, porém com prefixos diferentes. Então vamos lá? Símbolo. Primeiro a gente tem que pensar no prefixo sim, que é trazer para perto, e bolos, que é atirar, mandar. Sim, perto, junto. Bolos, atirar, mandar. Então, símbolo é trazer, é atirar alguma coisa para perto, para junto. Se o diabo, ou diabolos, é o contrário disso, então a gente pega o prefixo dia, que quer dizer longe, afastado, distante, e a raiz bolos, ou balos, que quer dizer atirar, enviar, mandar. Diabolos quer dizer mandar para longe, atirar para longe, afastar. E símbolos significa trazer para perto, puxar para junto. Estão entendendo? Vão indo devagar, porque vocês vão começar a entender. Bom, só que essa expressão ela é utilizada no campo da filosofia, no estudo dos significados das palavras. Quem recentemente, modernamente, vai estudar muito esses dois conceitos filosóficos, símbolos e diabolos, é um filósofo chamado Spinoza. O Spinoza estudou isso muito. Tá? E basicamente Spinoza, por exemplo, vai dizer o seguinte: você tem o conteúdo e você tem a forma. Um símbolo é quando você usa uma determinada forma para atrair um determinado conteúdo. Vamos pensar na matemática? Na matemática você tem um desenho, uma grafia. Certo? Se eu fizer um gesto e fizer assim para vocês, que numeral, que quantia vocês vão se lembrar? Pode falar assim, linguagem labial que eu entendo. 1, certo? Isso aqui é a forma, certo? Que evoca, que traz para junto, que aproxima um conceito, um conteúdo de quantidade. Então, esse conceito de símbolo, ele é vital para você entender o conceito filosófico de diabolos, de onde vem diabo. Né? Esse exemplo que eu acabei de dar para vocês, numérico, ele é no campo da matemática. Agora, o que nos interessa é o terreno religioso. Porque o cristianismo nascente, ele se apropria desse conceito e adequa ele ao discurso, à narrativa, à conceituação de natureza teológica.
de natureza religiosa. Vamos dar exemplo disso? Por exemplo, pensem na cruz. A cruz é um símbolo. A cruz é um desenho. A cruz é uma haste de madeira. A cruz é uma forma, certo? Mas é uma forma que evoca, que aproxima, que traz para junto dela um conceito. O sacrifício de Jesus. O espírito de renúncia de Jesus. O amor de Jesus pela humanidade. Então, esses sentimentos sublimes que projetaram Cristo para o gesto extremo de sacrifício, de renúncia, isso é alguma coisa abstrata. É todo um conceito, é todo, né, toda uma narrativa espiritual que é representada, que evoca, que traz para perto do nosso entendimento, que aproxima da nossa percepção aquilo que, geralmente, de outra maneira, nós não alcançaríamos. Então, a cruz é um símbolo. Certo? Outro símbolo do cristianismo nascente. A manjedoura. Quando você vê uma manjedoura, o que você lembra? O que a manjedoura atrai? O que ela traz para perto das nossas ideias, dos nossos pensamentos, do nosso raciocínio e dos nossos corações? A imagem de Jesus nascendo. A ideia de esperança, de que não estamos desamparados, de que não estamos sozinhos, de que existe um Cristo que nos ama e que aceitou um gesto de altruísmo extremo, que seria reencarnar num orbe muito aquém da sua grandeza. Então, isso tudo é um conceito, é um conteúdo, é um discurso, é uma narrativa, que aquele símbolo atrai, evoca, traz para perto da gente. Entenderam o que é o símbolo? Por exemplo, né? Agora mesmo, antes da gente começar, né, a gente fez uma prece, fez uma oração, né? Agora eu vi a Tânia fazendo assim, ó. Quando a gente faz isso é um símbolo. Sim, trazer para junto, para próximo, né? Bolos, trazer, atirar, né? Evocar. Então, esse gesto simboliza alguma coisa abstrata, um conceito. A prece. Porque a prece é todo um estudo, né? Existe todo um estudo em torno da prece. A prece é difícil de você definir, mas você sintetiza, contém aquilo num gesto, num movimento de mãos. Isso é símbolo. Como o intuito dos símbolos religiosos cristãos é atrair, evocar o universo de conceitos, ideias e emoções ligadas a Deus, é como se cada símbolo cristão, cada gesto, cada imagem evocasse as qualidades divinas. As virtudes divinas. Porém, até agora, nós falamos de símbolos mortos, de coisas, esculturas, estátuas, imagens, movimentos, gestos. O que eu quero trabalhar aqui são os chamados símbolos vivos. Ações, vibrações e palavras. Discursos. Então, por exemplo, uma pessoa, né, seu Adelmo, pegando um saco de milho, lá do sítio, seu Adelmo, indo numa creche, entregando o saco de milho
e falando, ó, faz aí pamonha, faz curau, faz um lanche para as crianças da creche. Isso é um ato, é uma ação, é um gesto simbólico, altamente simbólico. O que esse gesto simboliza? A fraternidade, a benevolência, a caridade, a generosidade. Entenderam? É simbólico. Com um saco de milho entregado numa creche, o senhor Adelmo vai matar a fome da humanidade, vai acabar com a miséria no mundo? Não vai. Mas o que importa é o símbolo, é o que aquilo simboliza, o que aquilo evoca, o que aquilo traz para perto da gente, o que aquilo traz para junto de nós. Um conjunto de ideias e emoções superiores. Palavra. Se você diz, né? A Flavinha diz para o César, César, I love you, eu amo você, je t'aime, né? Isso é uma frase, um conjunto de fonemas, mas que simbolizam, que contêm, que representam um sentimento muito difícil de se definir, que é o amor, que é o bem-querer, que é o afeto. Então, as palavras são símbolos poderosos. E junto com as ações e as palavras, com os atos e os discursos que nós realizamos o dia inteiro, nossa vida é toda simbólica, existem as vibrações, né? Aí a filosofia clássica não estuda isso. A doutrina espírita, sim. Vibrações. Energia. Que representam estados da alma. E se a vibração é superior, é uma vibração divina, ela representa o laço, a conexão entre criatura e criador. Entre homem e Deus. Tudo isso é símbolo. Luiz, mas você está falando do símbolo para a gente entender diabolos? Para entender o diabo? Aham! Porque se diabolos é o contrário, é aquilo que afasta, quando você aplica isso no conceito religioso, no conceito teológico, diabolos, diabo, é tudo aquilo que afasta Deus, afasta as virtudes de Deus, afasta as qualidades de Deus. Atos, ações, falas, palavras, discursos, vibrações, que ao invés de aproximar Deus, o distancia. Por isso que vocês vão encontrar também um significado para a palavra diabo como aquele que separa, o intrigante, aquele que distancia o homem de Deus. Entendeu? Um homem estendendo a mão para outro homem. É um símbolo. De quê? Amizade. E um homem empunhando uma arma. É o contrário desse símbolo. Diabolos. É afastar, é repelir. Então, gestos simbólicos, em termos de cristianismo, são todos os gestos que nos aproximam de Deus, que evocam a presença de Deus, que trazem Deus para junto de nós. Os gestos diabólicos é o contrário disso, é aquele que repele, que afugenta a ideia, as emoções que representam Deus. Entendeu? Ou não? Se quiser, eu explico de novo. Agora nós vamos ficar dando um monte de exemplo para isso ficar bem forte para a gente.
né? Se eu pego um livro bom, um livro edificante, um livro que fala de amor, de fraternidade, solidariedade, e queimo ele, eu rasgo ele, é um gesto diabólico. Queimar livros, né, como fizeram com os livros de Allan Kardec, com o livro dos Espíritos, no Alto de Fé, em Barcelona, né? Queimar livros é um gesto diabólico. Empunhar armas são gestos diabólicos. Afastam as virtudes de Deus, as qualidades de Deus. Discursos diabólicos são discursos que afastam o homem de Deus. Um discurso de ódio racial é um discurso diabólico. É o contrário de um discurso altamente simbólico. Os discursos de Martin Luther King, do ponto de vista evangélico cristão, eram discursos altamente simbólicos. Eles representavam a luta de um pastor protestante pela harmonia e a solidariedade interracial no seu país. Agora, os discursos da Ku Klux Klan, por exemplo, da organização, né? Ku Klux Klan nos Estados Unidos são discursos diabólicos. É o contrário. Afugenta a ideia de harmonia, a ideia de tolerância, a ideia de perdão. Muitos dos nossos chefes de Estado, pelo mundo afora, estão atualmente cultivando um discurso diabólico. Né? Os discursos, por exemplo, de ódio entre nações. Muitos pais de família mantêm com os filhos uma conversação diabólica. Quer que eu dou um exemplo? Sabe aquele pai que o menino chega com um machucado no rosto? Aí o pai fala para o menino, onde você machucou? Ai, foi um coleguinha que me bateu. Aí o pai vira para o filho e diz assim, olha aqui, menino. Quando um colega te bater, é para você revidar. Se você apanhar na escola, quando chegar aqui, vai apanhar de mim. Não existe discurso assim? Não tem pai que fala assim com o filho? Esse discurso é diabólico. O pai, por exemplo, que diz para a filha, uma filha branca, eu não aceito que você tenha uma relação afetiva, que você namore com um rapaz negro, esse discurso é diabólico. Entendeu? A fala, por exemplo, uma fala de intolerância de gênero, um pai que fala para o filho assim, eu prefiro ver um filho morto do que um filho homossexual numa relação homoafetiva. Esse discurso é diabólico. É o diabo. Por isso que lá no livro Grande Sertão Veredas, que eu sempre cito para vocês, termina com a conclusão do Jagunço Riobaldo, né? O diabo não existe. O que existe é homens humanos e suas travessias. Gestos, palavras e vibrações humanas podem ter uma natureza simbólica em relação a Deus ou ter uma natureza diabólica em relação a Deus. Entenderam? Diabo, portanto, não é uma entidade. Diabo é um conjunto de ações e discursos que repelem a ideia de Deus, que afugentam a ideia de Deus, que banem do nosso coração, que afastam do nosso coração a ideia de Deus. Tá claro isso? Qual que é a nossa grande luta? Passar um pente fino no nosso dia, todo dia antes de dormir, recomendação de Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, questão 919. Passar um pente fino, passar o nosso dia em revista e falar,
Quais dos meus gestos, quais das minhas ações, quais dos meus sentimentos, quais das minhas palavras foram simbólicas, simbolizaram Deus na minha vida? E quais dos meus gestos, das minhas palavras e das minhas vibrações foram diabólicas? Afastaram Deus da minha vida. Porque Deus não se afasta de ninguém. A gente é que repele Deus. O movimento é nosso em relação a Deus. Deus está sempre onde está. O que a gente afasta é a ideia de Deus. É a lembrança de Deus. É os sentimentos que representam Deus no nosso coração. E aí que vem aquele conceito também, né, do castelo interior, da Teresa d'Ávila, né, da periferia e do centro. Deus está sempre no centro. O homem é que assume uma atitude marginal, periférica em relação a Deus, entendeu? A gente se distancia, se afasta. O que nos afasta desse centro, né, ali da sala do trono, são ações e palavras e vibrações de natureza diabólicas. Longe. Bolos ou balos, afastar, empurrar, arrancar de perto. Certo, gente? Tá claro por aí? Eu trouxe uma leiturinha do Emmanuel para a gente entender essa coisa da nossa luta, né? Do nosso trabalho no sentido de fortalecer gestos simbólicos, né? De tentar recapitular gestos que sejam de natureza simbólica em relação a Deus. Né? E essa primeira leitura, né, esse primeiro texto que a gente vai trabalhar com Emmanuel, trata justamente dessa luta que Paulo chamou de bom combate. Lembram do bom combate que o Paulo fala sempre? Pois bem, lá no livro Pão Nosso, capítulo 160, o Emmanuel escreve um texto intitulado A Grande Luta. Olha, duas coisas difíceis. Primeiro, reconhecer o diabo em nós. Reconhecer gestos, palavras e emoções de natureza diabólicas. Segunda coisa difícil. Promover um expurgo, um exorcismo interior, um autoexorcismo. Banir do meu cotidiano, eliminar do meu cotidiano gestos, palavras e vibrações de natureza diabólica. Já viu falar assim, tirar o diabo do corpo? A gente tem que tirar o diabo da alma, o diabo da mente, o diabo do coração. E isso é uma luta. Por isso que Paulo, lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12, vai dizer assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eita, que esse versículo é gigante. Primeiro, já viram aquela expressão assim, a carne é fraca? Não, a carne não é fraca. Não tem nada a ver com carne, com sangue. Não tem nada com o corpo. Porque tem gente que fala assim, eu era cheio de boa intenção lá na colônia. Foi só reencarnar, eu comecei a errar. Fica parecendo que, assim, que o problema é o corpo. E não é. Você tem o drama da gula. O problema não é o seu estômago. Você vive o drama
do sexo desregrado. O problema não é a genitália. Você tem um problema da maledicência, da calúnia. O problema não é da língua. Onde é que está o problema? Aí o Paulo vai dizer: os principados, as potestades, os príncipes das trevas, as hostes espirituais da maldade. Tem gente que usa esse versículo e pensa que o Paulo era meio revolucionário. Ele está falando de golpe de Estado, de impeachment, de tirar do poder os principados, os príncipes, as potestades, os ditadores. Nada disso, nada disso. Ele está falando de hábitos culturais, de costumes, de valores sociais, que esses sim governam os seres humanos em nosso século, em nosso tempo. A ambição monetária, a ambição, a ganância financeira é um principado, é uma potestade que governa homens, que conduz homens em nosso tempo. Onde é que esse príncipe das trevas está? A ganância financeira. Em que país? Em que prédio? Em que cidade? Aqui, ó. Aqui. A sede pelo poder, pela autoridade. Eu mando, eu sou obedecido. Na empresa, na minha casa, no meu estado, no meu município, no meu país, eu mando. Onde é que está essa potestade, essa hoste espiritual da maldade? Onde é que está? Em que lugar? Em mim, lá dentro, no interior. Então é uma luta intensa, porque o inimigo não é fora. O inimigo é aqui. É dentro. Aí é duro, hein? Aí é dureza. Ó. E o Paulo fala assim, nos lugares celestiais. O mundo. A Terra, o planeta Terra, a floresta amazônica, o Cerrado brasileiro, os Alpes suíços, a savana africana, os oceanos, todos eles. O mundo é santo. O mundo é abençoado. O planeta Terra é uma casa abençoada, santa, bendita, divina. A nossa luta contra o mal é travada em lugar santo. Porque a gente tem essa coisa, sabe assim, o mundo, o mundo é horrível. Eu não. Vamos mudar o mundo. O que tem que mudar no mundo? O que tem que mudar no mundo? Você vai mudar o movimento do girassol? Hein? Você vai mudar o balé das andorinhas? Você vai mudar a correnteza do Rio Amazonas? A aurora boreal, você vai mudar ela? Não tem nada para mudar no mundo. Tem que mudar é o homem. A criatura humana é que tem que mudar. O mundo está tudo certo. Mas o mundo tem terremoto. Tem chuva. No mundo a terra treme e uma flor desabrocha. No mesmo dia. Em lugares diferentes. Ou não. Uma montanha de gelo desaba, tem uma avalanche. E um beija-flor bate asa. É a natureza. É o mundo. As coisas estão aí. Os fenômenos naturais estão aí. Chove, enche um lugar, é deserto no outro. O homem que precisa mudar.
Daí o Emmanuel começar dizendo assim: segundo nossas afirmativas reiteradas, a grande luta não reside no combate com o sangue e a carne, com o corpo, com o planeta, propriamente, mas sim com as nossas disposições espirituais inferiores. Disposições espirituais inferiores. A nossa tendência, a nossa inclinação para agir, falar e vibrar de maneira diabólica. A forte tendência, inclinação, impulso que nós temos para ser na vida dos outros e em relação a Deus, o diabo. Porque quando uma mocinha vai a primeira vez numa casa espírita, a primeira vez, porque foi convidada por uma coleguinha de mocidade, da mocidade, que chamou ela na escola, falou, vai na nossa mocidade, vai no nosso grupo de jovens, e a mocinha vai pela primeira vez, ela nunca foi em templo religioso, e ela vai com um shortinho um pouquinho mais curto, uma blusinha um pouquinho mais decotada, e aí na hora que ela entra no centro espírita, o dirigente, o presidente do centro fala assim, por gentileza, retire-se da casa, você não está vestida adequadamente. Sabe quem que é o presidente desse centro espírita? É o capeta. É o diabo. Porque o seu gesto de intolerância, de maldade, com aquele coraçãozinho juvenil, foi um gesto diabólico. Porque quando um dirigente espírita convida um rapaz homossexual a se afastar da reunião mediúnica, da câmara de passe, porque ele assumiu um namoro com outro rapaz, esse dirigente espírita é o diabo dentro da casa espírita. Porque o gesto dele é de exclusão, é de intolerância. E gestos de exclusão e intolerância nos distanciam da ideia de Deus, que são diabólicos. E a gente tem que lutar contra esses impulsos, essas inclinações infelizes. É o que está dizendo Emmanuel. E acrescenta, Emmanuel, o silencioso e incessante conflito entre os discípulos sinceros e as forças da sombra está vinculado em nossa própria natureza, porquanto nos acumpliciávamos abertamente com o mal em passado não remoto. Olha que o Emmanuel está dizendo que o discípulo ele não vai lutar com pessoas más. O adversário do discípulo não são os maus. São as forças sombrias, as forças da sombra. Forças. Forças são impulsos, tendências, inclinações, maus hábitos interiores. O espírito adora, né? As trevas. Cai um vaso dentro do centro, quebra. As trevas estão atacando a nossa casa espírita. Como se houvesse um exército que rivaliza. Poxa vida, meu Deus do céu, quando é que a gente vai começar a olhar com ternura, com carinho, com fraternidade para os desencarnados que se mobilizam contra o Cristo porque Jesus os ama de maneira especial? Qualquer pai, qualquer mãe sabe disso. Aquele filho mais difícil é o que a gente mais gosta.
filho mais custoso, que mais dá trabalho, é o que a gente tem o carinho mais especial. É Jesus. Jesus tem uma ternura, um afeto todo especial por todos aqueles espíritos que o André Luiz cita lá no livro Libertação. Ele ama esses espíritos. Jesus não quer afastar a entidade maléfica nenhuma da casa espírita. Ele quer elas lá dentro. O que ele quer afastar dessas entidades e dos espíritas que ali trabalham é o impulso diabólico. A tendência diabólica de humilhar, de reprimir, de oprimir, de desdenhar o próximo. É isso que Jesus quer afastar. É esse o diabo que ele quer afastar. E que é tarefa nossa. Ele nos convoca a esse trabalho, mas o trabalho é nosso. Por isso, Emmanuel acrescenta: a grande luta a que o apóstolo se refere prossegue sem descanso. As cidades e edificações humanas são zonas celestiais. Tem nada de errado com São Paulo, tem nada de errado com o Rio de Janeiro. Tem nada de errado com o Brasil. O Brasil é lindo, maravilhoso. O problema é o brasileiro. O Brasil é o coração do mundo. O Brasil é a pátria do Evangelho. Sabe por quê que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho? Porque só o coração e só o Evangelho de Jesus é capaz de acolher brasileiros de atitudes, vibrações e discursos ainda tão diabólicos. É isso. Nem elas e nem as células orgânicas que nos servem constituem os poderosos inimigos, e sim entre aspas, as hostes espirituais da maldade, com as quais nos sintonizamos através dos pontos inferiores que conservamos desesperadamente conosco. Vastas arregimentações de seres e pensamentos sombrios que obscurecem a visão humana e que operam com sutileza de modo a não perderem os ativos companheiros de ontem. Então, existem costumes, hábitos sociais vigentes que estão aí. Por exemplo, o machismo. E que, quando eu ajo de forma discriminatória em relação a uma funcionária, uma moça que trabalha na minha empresa, eu me sintonizei com esses hábitos, com essas forças, com todas as outras pessoas que agiram da mesma maneira. E criamos uma rede simbiótica. E espargimos na psicosfera do planeta esses sentimentos odiosos. E poluímos o planeta. Isso é trevas, isso é escuridão. Ó, vamos avançar agora? Porque isso vai ter um fim. Tem um basta. Esse expurgo do diabolos na vida humana chegou. É aquilo que no versículo Jesus está chamando de consumação da era. Essa consumação da era, esse finish, né? Esse stop, já chegou no coração de muitos. De Paulo de Tarso chegou há 2000 anos atrás. Mas chegou um momento em que a movimentação do Cristo e da sua falange em relação à humanidade
apela para o coletivo. Esses hábitos ruins da nossa índole, eles precisam chegar a um termo. É a consumação da era. E aí o Emmanuel, no livro Pão Nosso, no capítulo 27, mesmo livro, hein? Ele escreveu uma mensagem intitulada Esmagamento do Mal, com L, não é dos maus. Porque tem a turma que quer esmagar os maus, quer pegar todos os bandidos, pôr na cadeira elétrica. Como se no Brasil já não existisse pena de morte, né? Execuções acontecendo nas ruas e nas praças brasileiras. A olhos vistos. O Estado executando seres humanos debaixo do olhar dos outros. Não é disso que o Emmanuel está falando. Ele está falando do esmagamento do mal, com L. Da tendência equivocada. É isso que tem que ser aniquilado. E você não esmaga o mal, com L, com um fuzil. Você esmaga o mal, com L, é com escola, com teatro, com biblioteca, com museu, com instrumento musical, não é, Ana Clara? Com abraço, com afeto. Nessa mensagem, o Emmanuel vai comentar o discurso de Paulo na carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 20, em que Paulo, profeticamente, anunciando os nossos dias, diz o seguinte: e o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. Essa é uma tradução, com certeza, de João Ferreira de Almeida. Certamente uma tradução mais moderna, por exemplo, que esteja sendo feita pelo Haroldo, ele deve usar a palavra diabo. Possível que ele use a palavra diabo aqui. E o Deus de paz, ou seja, para dizer, não é um gesto violento no sentido da violência convencional. É um esmagamento psicológico. É a luz avançando sobre as trevas. É a aurora, é a alvorada, é o dia vencendo a noite. Entenderam? É os símbolos do amor divino prevalecendo sobre os diabolos. É aquilo que nos aproxima de Deus, triunfando sobre tudo aquilo que nos afasta de Deus. E aí o Emmanuel vai comentar. E ele diz assim: em toda parte do planeta se poderá reconhecer a luta sem tréguas entre o bem e o mal. Porque em toda parte do planeta você vai encontrar a luta entre o bem e o mal? Porque em toda parte do planeta você vai encontrar homem humano, ser humano, gente. E onde tem gente, existem contradições. O ser humano é um ser contraditório, psicologicamente contraditório. Um filho acorda, dá parabéns para a mãe no aniversário da mãe, dá um beijo no rosto dela, entrega um presente, entra para tomar banho. Quando ele sai do banho, ele grita: pô, mãe, você não passou meu uniforme? Ah, nem, mãe. O gesto de carinho, o beijo,
no rosto da mãe. O presente que ele entregou é um símbolo do amor de Deus pelo homem. É o ser humano amando o ser humano. E quando um ser ama outro ser, ele evoca o amor de Deus por todos os seres. Agora, a palavra agressiva, hostil, colérica é diabolos. É o contrário disso. É o distanciamento de tudo que é afeto, de tudo que é harmonia, de tudo que é respeito. É o diabo. Contradição. O mesmo ser humano que teve um gesto simbólico do ponto de vista divino, teve um gesto diabólico no transcurso de uma manhã. Somos contradição. A contradição precisa ser vencida. O bem precisa triunfar. Em nós. Não é na cúpula das nações, não é na ONU, não é no Fórum Econômico, não, é em nós. Homem adentro. E avança o Emmanuel dizendo, manifesta-se o grande conflito, sob as mais diversas formas. E no turbilhão de seus movimentos, muitas almas sensíveis, de modo invariável, conservam-se na atitude da inovação aos gênios tutelares, para que estes venham à arena combater os inimigos que as atordoam, prostrando-os de vez. O triunfo supremo verificar-se-á sob os pés do homem. O que é o pé? A gente sempre fala? Sentimento. Os bons sentimentos, os sentimentos mais nobres, mais felizes, mais positivos, esmagarão nossas atitudes mais lamentáveis. Sob os pés. Deus esmagará o mal usando os pés do homem. Isso é lindo, hein? Que poesia. Deus vai esmagar o mal, a propósito, usando os pés humanos. E os pés humanos, no sentido simbólico, é o sentimento enobrecido. O Senhor, todo paternal, já se entregou aos filhos terrestres, mas raros filhos se entregaram a ele. Indispensável, pois, não esquecer que o mal não será eliminado a esmo, e sim debaixo dos pés de cada um de nós. Quem vai esmagar a cabeça da serpente? Quem triunfará sobre as vibrações de ódio, de intolerância, de rivalidade, é o sentimento enobrecido de cada cristão. Mas vencendo o próprio mal. Entender? Não o mal do outro. Eu só entendi imperfeitamente a questão da difusão doutrinária, né, da palestra espírita, a tribuna espírita. Ah, o orador é aquele que está vencendo o mal no mundo. Não! O orador espírita, genuíno, é aquele que está lutando para vencer o mal em si e compartilhando com os demais, socializando com os demais as estratégias que lhe foram propostas pela leitura, pelo bom livro ou por outro palestrante. Acho que eu já contei aqui, vou contar de novo. Cara, ilustra isso bem, né? Meu amigo querido Zé Amaral, professor do coração de muitos aqui em Minas, lá de Divinópolis,
O Zé, ele contou certa vez sobre a luta que ele teve com o tabagismo. Ele ainda fazia palestra e foi fazer uma palestra, infelizmente colocou o maço de cigarro no bolso da camisa. Na hora que ele acabou a palestra, veio o pessoal cumprimentar, abraçar, né? Uma moça falou assim, ó, não acredito em nada que o senhor falou. Eu falei, é mesmo, por quê? Porque o senhor falou aí de boa vontade, força de vontade, mas olha o malborão aí no bolso do senhor, um malboro desse tamanho. E o Zé ficou arrasado com isso, arrasado com isso. Veio aqui em Uberaba, foi falar com o Chico. Chico, eu não largo esse filho da mãe, esse desgramento, esse ordinário desse cigarro. E aquelas palavras todas de ódio, diabólicas. O Chico falou, meu filho, sabe o que é o problema? Que você odeia o cigarro. O ódio aproxima. Tenta amar o cigarro. Só o amor liberta. Aí o Zé Amaral voltou para Divinópolis, né? Mas como é que é isso, né? Amar o cigarro para poder largar o cigarro. Ele pensou, refletiu, meditou. Engraçado que o Zé conta que uma noite antes de vir para Uberaba conversar com o Chico, né? Ele pegou o maço de Marlboro, esmagou, jogou dentro do lixo. 3 horas da manhã ele estava lá tentando endireitar um para ver se salvava. Para matar à vontade. Mas aí ele voltou para Divinópolis e adotou a segunda estratégia. No mesmo bolso da camisa onde ele punha o maço de cigarro, ele começou a andar com um minuto de sabedoria. Todas as vezes que dava vontade de fumar, ele pegava o livro e abria e lia uma mensagem. Foi fácil. Não foi um processo fácil, mas ele venceu. Ele venceu um vício, um hábito diabólico nele. Isso serviu para ele. E ele compartilhou com os demais essa estratégia. Entendeu? Mas aí, esse serviço de esmagar o mal com os pés é um trabalho de quem ouve a história, se sensibiliza com ela, se identifica com ela, mas se mobiliza para fazer. Um gesto simbólico. Andar com o livro no mesmo bolso onde andava o cigarro. É um gesto simbólico. Entenderam, gente? Isso é esmagar o mal com os pés. Porque esse processo exigiu dele emoções, sentimentos. Ele conta que antes de substituir o cigarro pelo livro, ele pegou o maço de cigarro, olhou para ele e falou assim, meu amigo, meu irmão, meu companheiro de tantas lutas, quantas vezes eu estava aflito, ansioso, e você me acalmou. Então eu te devo tanto. Mas a gente precisa se divorciar. Amorosamente. Você segue a sua vida, confortando outros. E eu sigo a minha vida, sem você. Foi assim que ele se separou do cigarro. Amorosamente, afetuosamente, amistosamente. Ele mobilizou sentimentos nobres, positivos, para esmagar aquele vício. Porque o problema não era o cigarro. Ele não tinha que odiar o cigarro. O cigarro é um pedaço de papel com uma química enrolada. O problema é no vício. E o vício não está fora. O vício está dentro. Entendeu? Bom, para a gente poder encerrar, vamos agora para os anjos, né? Falamos aí da aurora do novo tempo, esse momento, né,
em que encerra, em que a terra é chamada, é convocada a esmagar o mal, né, a consumação da era, esse momento em que todos nós estamos sendo convocados a esmagar o mal. E aí vem Jesus dizendo, e o ceifeiro da parábola é os anjos. Só que aí tem um detalhe. A palavra anjo quer dizer mensageiro. Angelos. Mensageiro. É aquele que traz notícia do rei. O mensageiro da vontade divina pode ser um espírito superior. Pode ser um espírito muito evoluído, que atingiu aquele patamar evolutivo chamado angelical. Ou pode ser uma circunstância desafiadora e dolorosa. Porque as circunstâncias também trazem em seu bojo, em sua intimidade, mensagens divinas, não é? Nessa perspectiva, uma pandemia é um anjo divino. É um mensageiro de Deus. Hein? O coronavírus é um anjo. É um mensageiro de Deus. A epidemia é uma mensageira de Deus. Como pode ser um terremoto, como pode ser uma enchente, como pode ser uma praga de gafanhotos. São eventos, circunstâncias, acontecimentos que trazem uma mensagem para o homem. Os tempos são chegados. A consumação da era chegou. Chegou a hora de você esmagar o mal com seus pés. Em você mesmo. Entenderam? É o ceifeiro. É o momento da ceifa. Aí nós vamos ler, para encerrar, do livro A Gênese, capítulo 18. Os tempos são chegados. Em que Kardec diz assim: a humanidade tem realizado até o presente incontáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Então, muitos dos gestos humanos nos últimos séculos são altamente simbólicos. E simbolizam o quê? Progresso, avanço, melhoria, aperfeiçoamento. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. O de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Muitos dos nossos atos, muitas de nossas palavras e muitas de nossas vibrações ainda representam o contrário, representam atraso, estagnação, impulso inferior. O nosso foco, a nossa atenção, a nossa dedicação agora é combater esses maus hábitos. A nossa medicina vai muito bem, obrigada. A infectologia progrediu. Olha só como é que é as coisas, gente. Nunca na história humana uma vacina foi desenvolvida em tão pouco tempo. Não é, Luciana? Então isso quer dizer que a infectologia, né, a medicina, a ciência médica avançou. No entanto, na campanha de vacinação, onde há critérios de distribuição da vacina, pessoas furam fila para serem vacinadas na frente de idosos e profissionais de saúde.
o desenvolvimento a toque de caixa de uma vacina contra a Covid-19 é um evento simbólico, simboliza o avanço do homem no campo da ciência. Agora, o furar a fila na campanha de vacinação é um evento diabólico e representa o nosso distanciamento de Deus. Nosso afastamento daquilo que Deus propõe para a evolução humana. Continua Kardec. Já não é somente de desenvolver a inteligência o de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento. E para isso, faz-se preciso destruir, ó a ceifa, olha a ceifa, olha os anjos do Senhor, destruir tudo que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. Os processos, gente, de aniquilamento dos maus hábitos humanos, processos dolorosos, epidêmicos, de seca, eles representam o esmagamento do mal. E está só começando. Ou vocês acharam que uma serpente tão poderosa morre com um pisão só? A pandemia é um dos anjos do Senhor. A pandemia é um dos mensageiros do Senhor, nos convocando ao processo de transformação, de modificação do caráter. Um dos. E como diria aquele benfeitor encarnado de nosso estudo, nosso querido Antônio Nogueira, a chapa vai esquentar. E como diria aquele outro venerando benfeitor de nosso estudo, Senhor Adelmo, nós estamos na tábua da beirada. Porque se não for assim, permaneceremos dormindo. E Jesus quer o nosso despertar. Urgentemente. Jesus nos abençoe. Até semana que vem, gente.